Oi, gente. Eu estou aqui para falar da meditação Vipassana. Eita, que palavra estranha, né, Célia? Você nunca escutou falar disso? Alguns anos atrás, uma cliente minha me falou que fez essa experiência da meditação Vipassana e que mudou a vida dela, porque começou a dar um outro olhar sobre a vida. E eu fiquei curiosa e falei, eu quero fazer isso. Só que eu levei algum tempo, me preparei psicologicamente e depois o desafio era encontrar uma vaga. Até que esse ano eu consegui. Ai, que coisa boa! Mas o que é Vipassana? Você deve estar perguntando o que é isso. Bom, é uma meditação muito antiga, é uma técnica que foi resgatada por Buda, porque é uma técnica que tinha sido perdida, mas ele conseguiu resgatar essa técnica. E depois a Índia perdeu de novo e só ficou num lugarzinho em Birmânia, professor que guardou essa técnica, até que Goenka foi fazer para livrar-se de uma grande dor de cabeça, que ele tinha uma enxaqueca, que ele já tinha feito tratamento durante muitos anos na Índia e na Europa e nos Estados Unidos e nunca passava dor de cabeça, ele só aliviava dor de cabeça com morfina. E aí eles falaram assim, não dá, você não vai poder viver a sua vida dependente da morfina. Por que você não experimenta fazer a técnica Vipassana? E ele foi. Quando ele chegou lá, o professor perguntou, mas por que você quer fazer essa meditação? Eu falei, porque eu quero me livrar da dor de cabeça. Então, o professor falou, então você pode ir embora. Ou se você quer fazer uma meditação para despertar espiritualmente, para ser um ser humano melhor, nesse caso eu te aceito. Aqui não é um local para curar. Embora a cura seja uma consequência da purificação mental. Ok, eu falei, não, tudo bem, eu quero esse despertar espiritual, e aí ele fez. E era um grande empresário na Índia e por finir, ele acabou se virando professor dessa técnica e ele divulgou ela em todo o mundo ocidental, principalmente na Índia também. Ele resgatou, levou de volta para a Índia. Eu que nunca tinha experiência em meditação, a minha experiência não passava de 20 minutos por dia e eu já estava tão feliz quando eu conseguia 20 minutos. 5 minutos era o meu... Era aquele que eu ficava confortável, porque a mente estava muito contaminada, muito acelerada. E o aceleramento da mente, além de causar muitas consequências físicas, o estresse e um monte de outras coisas, tira a sua paz. E é isso que nós precisamos, e é isso que a gente vai aprender na meditação Vipassana. É uma disciplina muito rígida. Então, quando você chega, tem um horário certo, você tem que obedecer os códigos de disciplina, você não está lá para brincar, não é religião. Vipassana significa ver as coisas do jeito que ela é. Sem decoração, sem ajuntar, sem julgar, sem falar, não, dor é dor, pronto. Ver as coisas puras do jeito que elas são. E aceitar as coisas como elas são naquele momento. Porque na meditação Vipassana eu vou aprender 3 coisas. São leis universais, que é lei da impermanência. O que significa? Nada é permanente. Tudo muda a todo instante. Nasceu, morre. Simples assim. Só o fato de você ter nascido, saiba que você vai morrer. Todo dia morrem células no seu corpo. Todo dia nasce novas células no seu corpo. Permanência. Nada é permanente. Não existe permanência, não existe estabilidade. É tudo vai e volta, impermanente. Acaba, tudo passa. Tem aquela música do Nelson Ned, mas isso ficou na minha cabeça o tempo todo durante a minha experiência. Porque quando eu via aquela vontade de mexer na meditação, vai passar. Quando eu sentia aquela raiva de alguma coisa, ou algum comportamento, ou algum trem que me incomodou, vai passar. Tudo passa. Então, a lei da impermanência, o sofrimento, ele é universal, o sofrimento aqui na Terra, independente de onde. Quem é que não sofre com o amor perdido,
chora, quem é que não sofre porque queria um telefone e não tem, quem é que não sofre porque queria aquele emprego e não conseguiu. Então, o sofrimento, ele é lá. Ele faz parte da nossa realidade, eu tenho que aceitar ele. E o meu descoberto do meu eu superior. Eu não sou aquilo que eu olho no espelho. Esse aqui é só uma aparência. Eu sou a mãe, não sou o meu ego, para explicar melhor. Seria o que na psicologia o pessoal chama de eu superior, tem que Jung fala muito do eu superior, o eu inferior. Então o eu inferior é o meu ego, é aquele que é a Célia, aquele que dá o meu número de identidade de CPF. Esse é o meu eu inferior, que precisa para viver essa experiência aqui. Mas esse encontro com o meu eu superior, a meditação, ela vai te levar a isso. Você vai encontrar o seu espírito. Então, isso é o que é a meditação vipassana. Agora vamos contar a minha história. Como que eu passei por lá. Quando eu consegui a vaga, depois de tanto tentar, chegando, pra mim foi tudo muito, muito tranquilo. Eu não tive nenhuma expectativa, porque eu já sabia, psicologicamente eu já estava preparada para uma disciplina severa. A minha preocupação, o meu medo era, eu vou conseguir ficar sentado o dia inteiro, no chão, de perna cruzada? Esse era o meu medo. E aí, eu peguei, no primeiro dia, chegou uma hora que você não tava mais aguentando ficar sentada, e aí eu consegui, por causa do problema que eu tenho nas minhas costas, da coluna, que irradia para as pernas, que pode travar minhas pernas, eu consegui a autorização para ficar sentada na cadeira. Então já melhorou, já fiquei toda feliz porque eu tive essa autorização. E é silêncio total, tá? Então, quando você chega, você faz a inscrição, preenche os papéis, responde aquele monte de pergunta e você recebe uma chave de uma... Aí, como é que chama aqueles armáriozinhos de piscina? Você tem um quarto cheio daqueles armários. Você entra lá, tem a sua chave com um número, e você vai no número onde tá e coloca todos os seus pertences lá dentro. Você fica só com a roupa que você vai usar, a escova de dente, tudo que é dinheiro, a sua bolsa, com o seu telefone fica dentro desse armário. Você é trancada a chave. Quando todo mundo colocou as coisas nessa sala, a sala é trancada com chave. Você vai ficar 10 dias sem contato com o mundo. Você não tem calendário, você não vai sair. É 10 dias no mosteiro. Durante 10 dias você vira monge. Tá? Você vai virar uma freira, um monge durante 10 dias. A experiência é essa, é uma experiência de monge. Comida é muito gostosa, tá? A comida é abundante, gostosa nas horas certas, tá? Tem as horas de comer e é aquilo que eles vão servir lá. Você não tem... Você escolhe, você come o que tá na mesa. É muito gostosa a comida. Não, é recomendado comer pouco, mas eles não te controlam. Ainda bem, né? E você levanta às 4 da manhã. 4 da manhã você tem um gongo que toca. Você acorda com aquele barulho doido. E você tem meia hora para escovar dente, vestir a roupa e ir para a sala de meditação. E você tem um local. Então, se você não vier, eles sabem. Porque você acorda com aquele barulho doido. E você tem meia hora para escovar dente, vestir a roupa e ir para a sala de meditação. E você tem um local. Então, se você não vier, eles sabem. Porque aquele local, durante os 10 dias, você vai estar sentado no mesmo local. Não muda de lugar. E pelo seu local, o professor sabe quem é você. Aquele lugar lá, naquele cantinho, é a Célia que tá. Naquele outro cantinho é fulano. Desse jeito. Ele vai saber se você mexe muito ou não. Ok. E eu achei isso... você não pode falar com as pessoas e você não pode nem mesmo ficar olhando para as pessoas ou fazer sinal de sorriso. Não. É você com você mesmo. O nosso grande medo é encontrar com a gente mesmo. Nosso grande medo é o silêncio.
Tanto é que quando a gente chega em casa, se a gente tá sozinho, a gente liga telefone, rádio e televisão ao mesmo tempo. Porque o barulho, o seu cérebro adora barulho e divertimento. Ele gosta disso, para ficar ativo, para ficar em movimento. Porque quando você acalma, você vai entrar em contato com a sua essência. E é esse contato com a sua essência que a gente tem medo, que a gente corre dela. E aí esse é o momento da verdade. Eu encontro comigo mesmo, eu fico louca. E eu nem posso conversar com minha colega de quarto. Eu tenho as horas certas para estar na sala. Se eu estou com algum problema, na hora do almoço, a gente tem 2 horas de pausa, de folga. E nessa hora é a hora que a gente pode marcar um encontro com o professor. 5 minutos. E, gente, olha, eu fiquei muito impressionada. Eu adorava isso. Mas os 3 primeiros dias é difícil. E você senta, você mexe vai para frente, vai para trás, vai do lado, vai do outro. E qual que é a meditação em si? O que consiste? É a concentração, no primeiro instante, na respiração. Eu vou concentrar na minha respiração, no ar que entra e no ar que sai, aqui, ó, no nariz, só nessa parte. Eu me concentro nessa parte. O ar entra e o ar sai. A minha atenção está nessa concentração. Cada vez que vem um pensamento, eu deixo ele passar. Eu não alimento esse pensamento. Durante 3 dias era só isso. E ele explicava, ele ia falando. Tinha momentos que era 1 hora de meditação em silêncio completo. Dava a introdução, 5 minutinhos, onde ele explicava o Goenka, tudo gravado. Se você tá lá, você vive dentro da voz de Goenka o tempo todo. Embora ele já morreu, mas as aulas dele, tudo ficou gravado. E todo o curso é direcionado, tudo gravado com a voz dele. A energia, a presença dele tá lá. Você tá escutando ele. As conferências à noite é gravado e é conferência com ele. Eu adorava as horas das conferências. Porque assim eu podia mexer, embora o conteúdo da conferência era muito rico também. Eu entendi o que estava passando comigo através das conferências. As sensações, e ele dava uma expectativa do que ia passar no outro dia. Bom, quando chegou o 4º dia, foi o dia que a gente foi preparado para entrar na verdadeira Vipassana. Então, até aquele momento, os 3 primeiros dias, eu afinei a minha concentração. Você concentra na respiração. Você concentra em um só objeto. No caso, a respiração. E essa concentração, a gente ficou 3 dias afinando ela, melhorando. Porque no 4º dia, a gente ia concentrar nas sensações físicas e na energia, no corpo. E a gente ia começar da cabeça, descer na sensação física até o sola do pé. Chegando nos pés, aquela energia subindo e ia descendo. E eu ia concentrar em todas as sensações físicas. Das mais grosseiras até chegar nas mais finas. E assim, o que é uma sensação física mais grosseira é a dor. Dói aqui, dói ali, coça aqui, coça acolá. E eu tinha a sensação, tá coçando, a gente vai coçar. Só que naquele instante eu tinha que estar com a minha concentração afinada, mantendo a minha posição e falando, vai passar. Tá coçando no nariz? Vai passar. Tá coçando no pé? Vai passar. O pé tá doendo? Observa. Ok. Eu observei a dor na perna, a posição tá doendo? Vai passar. Tudo passa. Tudo passa. Ok. E à noite eu te confesso, a gente tem sonhos, tá? Aí começa a limpar, o corpo começa a limpar, porque a limpeza vai se fazendo pelo o mental. Foi diminuindo os pensamentos, foi limpando todas as sujeiras, as poluições mentais que a gente adquiriu todos esses anos, vai limpando. E à medida que vai limpando, você vai fisicamente também melhorando. As dores já começam a diminuir, a sensação, o desconforto começa a diminuir, você começa a encontrar o prazer. Só que a gente não vai se apegar a nenhum prazer e nem na dor. Eu não me apego no conforto e no desconforto, porque a causa do sofrimento que eu aprendi lá é
é o apego nas coisas agradáveis e nas coisas desagradáveis. Tem uma sensação gostosa, eu me apego a ela e eu quero essa sensação. Tem uma sensação desagradável, eu detesto e eu tenho aversão a esse apego, a essa dor, a essa sensação. Então isso gera um sofrimento, porque gera em mim ou uma expectativa, eu quero aquilo, é bom, é gostoso, ou uma aversão, eu detesto aquilo, eu não quero. Bom, ruim, eu não posso me apegar a nada disso. Eu não posso me apegar no bom, eu não posso me apegar no ruim, porque é lei da impermanência, tudo passa. O bom passa, o ruim passa. Tudo passa. Aí, minha filha, eu falava na hora que eu começava a cantar Nelson Ned na minha cabeça, que tudo passa. E eu perdi a noção do tempo, eu te juro. Porque quando você tá lá, você não tem calendário, você não tem telefone, você não pode falar com ninguém. E a programação durante 10 dias é a mesma. Levanto 4 da manhã, medito 10 horas por dia, 10 minutos de pausa entre uma meditação e outra para esticar um pouco a perna, ainda bem, sabe? Um pequeno espaço onde a gente podia andar, um jardim que a gente podia andar, mulher e homem separado. Então as mulheres de um lado, os homens do outro. E senão o que eu fazia lá? Meditava, comia e dormia. E andava um pouquinho no jardim. Ainda bem que tinha o jardim. Mas a gente ficava... diminui tantos pensamentos, você começa a ver a natureza. Eu começava a ver, via os esquilos nas árvores, eu via o sol que passava, os raios do sol que penetravam, uma sensação, uma alegria no interior, uma leveza de espírito. Agora, o mais difícil, não é que foi o mais difícil, o que mais me foi a limpeza de traumas da minha infância, que veio, que estourou lá. Então, como que eu me cheguei nesse trauma e como que eu me libertei desse trauma? E que eu tinha fisicamente ligado com ele? Eu tinha uma dor no diafragma, no músculo que separa o tórax com o abdômen. Então, esse músculo ele contrai e me dava muita dor, que eu já fui parar no pronto-socorro 2 vezes com essa dor insuportável. E quando essa dor vinha, eu não tinha posição, eu não podia ficar nem sentada, nem deitada, nem em pé, nem andar. Eu só chorava com aquela dor sem saber o que fazer. E a respiração ficava muito apertada também. E ela vinha de vez em quando, tipo assim, passava 5 anos, 10 anos, dependendo de alguma coisa, alguma lembrança de alguma coisa que aconteceu, despertava essa dor em mim, essa sensação estava lá. Eu descobri que o subconsciente, ele é todo o tempo presente. Só que ele é subconsciente, ele é inconsciente, porque eu não tenho consciência dele. E lá, quando a gente começa a observar, ele começa a ficar consciente. Então, você vê a coisa chegando, você percebe e você não vai reagir. Então, aceitar as coisas do jeito que ele é, equinomina, acho que é esse o nome que ele usava o tempo todo, que eu não consegui memorizar, que quer dizer aceitar as coisas do jeito que ela é. Tudo passa. Então, o que me levou a isso? Por que eu cheguei a essa conclusão? No 4º dia, ou no 5º dia, não me lembro mais do dia, certo? A colega do meu quarto fez as malas e foi embora. Normalmente, eles não gostam que a gente saia, você tem que cumprir o seu voto. Eu vou ficar tal dia, mas tem pessoas que não aguentam, que entram em desequilíbrio e acabam indo embora, não suportam o silêncio, as meditações não. Então, a menina do meu quarto não suportou, não sei, não pode falar, então você vê, eu vi ela fazendo as malas e aquilo mexeu comigo. Eu me senti abandonada, eu vi ela tá abandonando. Uma arrumou as malas e saiu do quarto. Aí eu vi que ela foi para outro quarto. Aí eu não entendi o que aconteceu e de repente saiu a outra. Eu tinha 3 colegas de quarto e de repente eu me vi sozinha. E eu me senti abandonada. Aí eu comecei a chorar. E aí eu peguei e falei, não, era a hora a gente tinha 2 horas de pausa, que a meio-dia, na hora do almoço, a gente tem 2 horas de intervalo. Eu aproveitei. Aí eu saí para andar. Aí eu andei. Chorei o que tinha que chorar, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, porque eu estava chorando daquele jeito. E aí veio a dor, começou a vir a dor.
E aí eu comecei a pensar, mas por que eu tô com essa dor? Ela tá vindo. E aí eu falei, pronto, se essa dor estourar, mas eu vou fazer o quê? Eu não vou nem conseguir meditar, e aí? Eu tenho que ir pra lá. Eu comecei, aí, como ainda tava na pausa do meio-dia, aí eu comecei a pensar, o que está acontecendo? E aí eu respirava e observava a dor. Eu falei, o quê? Vai passar, tudo passa. Lei da impermanência, essa dor vai passar. Eu só observava a dor. E aí começou a vir na minha mente um desfile das coisas que me aconteceram. Eu fui fazendo, como puxar o fio de Ariana. Você vai buscar da onde vem essa dor. Aí eu pensei, qual foi a última vez que eu senti essa dor? Tá. Eu senti essa dor a última vez quando eu estava numa formação e as meninas não queriam que eu ficasse no mesmo quarto que elas, porque elas queriam conversar algumas coisas entre elas e elas não estavam à vontade que eu participava. Mas eu não entendi assim. E elas pediram para mim ir para outro quarto. Mas o outro quarto era um quarto individual e eu tinha que pagar uma diferença. E eu recusei. Eu falei, não, eu não vou, eu não quero pagar essa diferença. E elas, não, a gente paga pra você. Eu falei, não, mas eu não quero. E eu não quis, e eu não fui. E elas foram obrigadas a ficar comigo durante uma semana de formação no mesmo quarto. Só que aí, naquela noite, naquela formação, eu tive essa dor. E foi terrível a dor, eu comecei a chorar, elas ficaram apavoradas, aí elas vieram, ainda bem que não tinha remédio, e aí elas cuidavam de mim naquela dor, porque quem ia dormir com alguém chorando, desesperado com dor, né? Aí eu falei, bom, essa foi a última vez e teve ligado com rejeito, eu fui rejeitada, tá? Então, antes disso, quando foi a outra vez que eu tive essa dor? Ah, foi numa quermesse, numa festa da igreja, aqui em Genebra. E nessa festa da igreja tinha frango assado e eu comi frango assado. Eu pensei que estava ligado com frango assado. Falei, mas por que eu tive essa dor no dia dessa festa da igreja? E naquele momento eu tive plum, caiu a ficha. Quando eu era criança, eu estava numa quermesse, numa festa de uma igreja da minha cidadezinha, lá em Goiás, uma cidadezinha pequenininha, tamanho de um ovo, e que só tem uma igreja, só uma escola, 2 ou 3 bar e um armazém, pronto, acabou a cidade. E eu tinha mais ou menos 10, 11 anos, ou 12, por aí, eu era pré-adolescente. E nessa festa, minha mãe estava brincando, conversando com as amigas, meu pai jogando sinuca com os amigos dele e nós, meninos, brincando com os meninos. E chegou na hora de ir embora, todo mundo começou a ir embora, mas nós ficamos um dos últimos a sair da festa, porque meu pai estava entretido lá com a sinuca dele, minha mãe no bate-papo danado. E aí passou um momento, minha mãe começou a juntar a meninada para ir embora. E nesse instante, a minha mãe chamou a gente para ir embora, mas eu tava conversando com as amiguinhas e não vi onde a minha mãe entrou com meus irmãos. E eu me vi sozinha. Quando eu me vi sozinha, eu corri onde estava minha mãe e eu não vi a minha mãe. Só que eu não lembrei de onde estava meu pai. Eu falei, pronto, foram embora e me deixaram aqui sozinha na cidade. E eu tinha mais ou menos 2 quilômetros para ir na roça, de noite, a pé e sozinha. Então, eu, uma menina de 10 anos, eu não ia ficar lá. Vambora. Eu sabia o caminho, ok. Peguei toda a minha força de criança e fui embora. Comecei a caminhar. E cada vez que eu ia, era lua cheia. E aí a lua fazia sombra nas árvores. As árvores balançavam e faziam movimento no solo. E quando eu via aquele movimento, eu pensava, tem alguém. Aí eu parava, eu me bloqueava e não conseguia avançar. E eu ficava ali com medo. Eu já estava perto de casa, estava a minha casa lá, mas eu tinha uma porteira para atravessar. E tinha uma árvore que balançava e fazia essa sombra. Então, a porteira, o movimento da sombra no chão, escuro. Eu fiquei paralisada, eu não conseguia avançar. Eu não conseguia ter coragem para atravessar a porteira com medo de ter alguma coisa, um bicho, sei lá o que. E eu escuto passo atrás de mim. Agora você imagina uma criança entre 10 a 12 anos, no estado de pânico, que escuta passos atrás, na frente uma sombra de uma lua cheia,
com o ventinho que balançava a árvore, foi pronto, tô morta. E aí, de repente, aquele vulto, aquele espaço foi se aproximando e eu fiquei paralisada. E aí, colocaram o braço no meu ombro e falou, filha, sou eu. Era meu pai. E naquele instante, meu pai chegou e me consolou. Filho, mas a gente tá te procurando há tempo. Você veio embora sozinha por quê? A gente estava lá te procurando. Aí eu voltei para a cidade com eles. Aí depois a gente riu. Porque minha mãe ficou na cidade. E meu pai veio ver se eu tinha ido embora. E aí meu pai me encontrou nesse caminho. E aí naquele instante eu descobri que aquela dor que eu vivi durante anos. Que de vez em quando, a cada vez que o meu subconsciente, ou inconsciente, depende de quando você quiser chamar, tinha uma lembrança de alguma cena que parecia com isso, ou o cheiro do frango assado numa quermesse, ou o abandono no quarto das colegas do quarto, despertava essa dor, que então era uma doença, uma dor psicossomática, mas com reação física. Ela era física a dor. Mas o que despertava essa dor era o meu inconsciente, porque trazia na minha memória celular, uma cena do meu passado, que ninguém tem culpa. Não tem um vilão nessa história. Era assim. Foi um acidente, foi um evento, um mal entendido. Mas o meu corpo registrou aquilo. E cada vez que trazia na minha celular aquela cena, eu entrava em crise. Ainda bem que era a cada 5 anos, fiquei 10 anos sem ter a dor, mas de vez em quando ela estava lá e eu não conseguia entender por quê. E aí quando eu entendi isso, eu comecei simplesmente a relaxar e disse, passa, tudo passa. E aí cortou a dor. Eu não continuo a ter aquela sensação física de parada de respiratório, do diafragma que fecha, parou. Ainda estava com essa intenção ali. Então, essa foi o meu maior aprendizado. Um trauma na infância que tinha repercussão, repetição na minha vida durante anos e anos. Foi revelado ali, naquele instante. Então, não é mais inconsciente, agora ele é consciente. Agora eu posso olhar para ela, para aquela menininha e dizer, tá tudo bem. Foi só uma coincidência, um problema. Mas já passou, tá tudo bem, tudo passa. Tudo passa. E olha, a gente levantava às 4:30 da manhã e deitava às 9:30. Ficava 10 horas meditando. E minha maior alegria foi quando terminou. Não foi porque terminou, porque eu consegui. Eu consegui fazer as 10 horas de meditação. No quarto dia, que era o dia que ia entrar na meditação Vipassana, o professor falou, durante 2 horas, vocês não podem mexer. Não mexe nada. Você não abre o olho, você não mexe as pernas, você não mexe a mão. O máximo que você pode fazer é micromovimento, tipo assim, você vai um pouquinho na frente ou para trás, só para ajustar a posição, porque se você tá lá e começa a cair a cabeça, você ajusta a posição se precisar. Micromovimento, só isso. Eu te confesso que eu fiquei com medo, falei, pronto, será que eu vou conseguir? Eu cheguei, sentei na minha posição. Tinha uma força na sala tão grande. Era como se eu tivesse recebido um manto. Os evangélicos vão falar que foi a descida do Espírito Santo. Alguma coisa nesse naipe, nessa energia. Olha, eu fiquei num estado dessas 2 horas sem mexer. E eu sentia todas as minhas células, todo o movimento do meu corpo. E eu conectava com essa energia espiritual. Foi como um envolvimento, um manto espiritual desceu sobre mim naquele momento. Eu não vi passar as 2 horas. A sensação de conseguir, de vitória, é muito forte. Mas é muito forte. Bom, gente, essa foi a minha experiência, minha primeira experiência com a Vipassana. E quando você volta para casa,
Quando você pega o seu telefone depois de 10 dias, que você tem todas as suas coisas, você leva um tempo para cair a real. Você nem quer ligar no telefone, porque você nem quer ver notícias. Você não tá afim de entrar mais, porque a energia é muito boa, é muito gostosa. E ela dura. Você tem como dever de casa, quando chegar, fazer todos os dias 2 horas de meditação. 1 hora de manhã, 5, 6 horas da manhã, a hora que você decide, e 1 hora à noite. E eu confesso, a gente está na energia e no primeiro mês a gente faz de uma boa. Quando começa a passar, parece que vai esfriando. Aí você tem que começar a ler livros, começar a buscar informações para acender de novo, ou mesmo jejuar para buscar energia para manter essa disciplina. Pelo menos é o que está acontecendo comigo. Eu estou disposta a continuar e eu quero voltar. Tá? Eu já tô olhando na internet, eu vou voltar, vou fazer de novo. Eu quero que isso seja uma das coisas que faça parte da minha vida, porque trabalhar a minha espiritualidade, a minha elevação espiritual é uma das coisas que eu mais desejo nesse momento da minha vida. A gente tem muita coisa que distrai, muita coisa que tira a atenção da gente, e sem perceber a gente cai. E a gente se envolve principalmente com a internet, com vídeos, com YouTube, conferências, com muita coisa que não é aquilo que a gente quer. E a gente precisa de ter essa disciplina, porque a nossa experiência é que nos ajuda. É a minha experiência com o espiritual, não é a experiência do outro que me anima. É eu que tenho que ter essa experiência direta. A experiência do outro me fortalece para manter a minha busca, para que eu possa eu mesma ter a minha própria experiência. Por essa razão que eu gravei esse vídeo, para contar para vocês que a minha força vai te fortalecer para você ter vontade e desejo de ir lá. É radical? É. Vale a pena? Vale. Mesmo para colocar o seu ego no lugar dele. O seu ego não quer. Os 3 primeiros dias a luta com o ego é muito grande. No final também, tem um momento que a gente tá lá e é um terror. Você, gente do céu, como vai acabar esse trem aqui? Eu quero levantar, eu quero sair daqui, eu quero ir em qualquer lugar do mundo, menos ficar aqui sentada 1 hora comigo mesmo sozinha. Eu tenho 10 minutos de pausa e depois eu volto de novo. Tem hora que é terrível, é difícil. Mas você fala o quê? Em vez de eu ficar nervosa, de eu entrar em pensamento, eu falo o quê? Vai passar. Tudo passa. E olha, gente, quando eu cantava a música do Nelson Ned, que tudo passa. E aquilo me fortalecia e me alegrava. E aí, logo, as sensações eram outras. Passou aquela. Aquela vaga não é mais a mesma, é outra. Pois é, gente, por hoje é só. E depois eu vou contar pra vocês a minha experiência com o meu jejum de vários dias.